O ser humano é bom e a sociedade o corrompe? Vamos conversar um pouco sobre isso. Um astronauta encontra-se perdido num planeta distante. De repente, escuta som de passos de criaturas o perseguindo. Ele começa a correr até encontrar uma rocha no meio da planície. O homem usa sua arma contra os alienígenas, sem sucesso. Então escala a rocha para tentar se esconder dos aliens. Eles logo o cercam e por fim derrubam a rocha. O homem cai no meio das criaturas monstruosas. Certamente morrerá. Está desesperado. O líder delas se aproxima, arranca a orelha do homem e a prova. Quer saber se o homem é bom. Por fim, cospe a orelha e os aliens vão embora, deixando o homem confuso, mas vivo. Essa história foi escrita e desenhada por Moebius, ou Jean Giraud, que é um desenhista e roteirista europeu excelente. Se você não conhece a obra de Moebius, você precisa conhecer o mais rápido possível. E para você ter uma noção de como ele é importante para a cultura pop em geral, né, e para a arte, ele influenciou vários filmes como Aliens, O Oitavo Passageiro, Tron, O Quinto Elemento, O Segredo do Abismo, O Hilo na Terra da Magia e também o filme Duna, do Alexander Jodorowsky, um filme que nunca foi feito, era uma proposta do Jodorowsky de fazer uma adaptação do livro, de 9 horas de duração, mas esse filme nunca foi realizado. Mas nós temos todo o storyboard, toda a arte que o Moebius criou para o filme, disponível na internet. Você está vendo aí algumas criações do Moebius para esse filme do Duna. Mas voltando aqui à ideia principal da história, o título da HQ, na verdade, é exatamente esse. Uma pergunta, o homem é bom? Então, pela HQ, não é. Essa questão já foi alvo de reflexão de vários filósofos. Por exemplo, temos o Jean-Jacques Rousseau, para quem o ser humano é bom, mas a sociedade o corrompe. Essa frase do Rousseau nos leva a perceber que as ações do ser humano são, na verdade, ações aprendidas no meio em que ele vive. Então, ao viver essas questões na sociedade em geral, o ser humano aprende como se comportar e como a sociedade acaba sendo má, perversa, o ser humano também se torna mau muitas vezes. Já outro filósofo, o Thomas Hobbes, propõe o contrário. Para ele, o ser humano é mau por natureza. Naturalmente, o ser humano é destinado à violência. Daí a sua célebre frase, o homem é o lobo do homem. Ou seja, não há salvação, não há escapatória. O ser humano está fadado a ser perverso nas suas ações. Isso porque, pela escassez de objetos de desejo que o ser humano quer e gostaria de adquirir. Então, como o ser humano deseja objetos ou elementos, e esses elementos e objetos são poucos, são escassos, certamente o conflito entre seres humanos é inevitável, segundo o Thomas Hobbes. Por isso, na leitura dele, é necessário estabelecer um contrato social, ou seja, a transferência mútua de direitos. Então, para evitar essa rivalidade que levará à destruição, o ser humano estabelece com o próprio ser humano um contrato pelo qual ele cede direitos seus para o outro. E daí se forma a sociedade, se forma o Estado. Ou, nas palavras do próprio Hobbes, disse que um Estado foi instituído quando uma multidão de homens concorda e pactua, cada um com cada um dos outros, que a qualquer homem ou assembleia de homens, a quem seja atribuído pela maioria o direito de representar a pessoa de todos eles, ou seja, de ser seu representante, todos sem exceção, tanto os que votaram a favor dele como os que votaram contra ele, deverão autorizar todos os atos e decisões desse homem ou assembleia de homens, tal como se fossem seus próprios atos e decisões, a fim de viverem em paz uns com os outros e serem protegidos dos restantes homens. Então, para Hobbes, a única chance de escapar da destruição mútua é esse contrato social. Pois bem, quem está certo nessa história toda, Hobbes ou Rousseau? Bom, talvez a gente possa estabelecer uma resposta que diga o seguinte: os dois estão certos. Porque não há um ser humano que é inteiramente mau, assim como não há um ser humano que é inteiramente bom. Essa perfeição absoluta, seja na bondade ou seja na maldade, é uma impossibilidade do ser humano, porque nós somos sempre seres limitados, sempre seres imperfeitos. Então, nós não sabemos amar com perfeição, fazer o bem com perfeição, e também não sabemos odiar com perfeição ou agir perversamente com perfeição. Certamente somos perversos e somos generosos de acordo com a situação e com as nossas escolhas. Mas perfeição nesses termos é algo impossível. Se por um lado nós somos influenciados pela nossa própria formação enquanto ser, formação genética, biológica, por outro lado nós somos influenciados também pela formação cultural e social em que vivemos. Então não é uma questão de escolher entre uma coisa ou outra, mas sim estabelecer essa complementaridade, ou seja, essa inter-relação entre cultura, meio e entre a nossa própria formação enquanto pessoa, enquanto ser. A pergunta sobre o homem ser ou não bom é uma pergunta que também é teológica.
Então, ao longo da história, nós tivemos vários teólogos e teólogas que refletiram sobre isso. O que é ser humano diante de um mundo mau, de um mundo perverso e injusto, mas também o que é ser humano diante de um mundo de grandes possibilidades e potencialidades de bondade e de generosidade. Bom, responder sobre essa relação não é tão fácil, claro, mas nós temos por parte da teologia algumas pistas para respostas. Uma delas é afirmar a liberdade humana como dom divino. Ou seja, Deus deu ao ser humano o dom de ser livre, o dom da liberdade. Eu estou me referindo aqui a um dado muito importante da fé cristã, que é o estabelecimento da liberdade como dom divino. Ora, se o ser humano é livre, então ele é chamado à maturidade. E no mundo onde o ser humano é livre, o mundo assim é possível existir também o mal como escolha humana. Nesse sentido, o sofrimento, as dores, a maldade não são produções divinas, são produções humanas. A cruz, por exemplo, de Cristo, não é uma produção divina, não é um desejo de Deus, mas sim uma produção humana, da maldade humana, da perversidade humana, que escolhe rejeitar o caminho da vida, o caminho da humanização, para tornar-se cada vez mais desumano nas suas relações. Isso traz para nós duas questões importantes. A primeira delas é a necessidade de nós nos acostumarmos com a escolha. É preciso escolher, é preciso saber escolher. E escolher sempre é uma cisão, sempre é uma decisão. Ou seja, nós estamos limitando as nossas possibilidades ao assumirmos um caminho específico. E isso é inevitável na vida, nós precisamos saber escolher. E a segunda questão está vinculada a essa, é saber que a nossa humanidade depende dessa maturidade para escolher bem, para escolher com sabedoria. E qual é o caminho aqui? O caminho, que é o proposto do Evangelho, é escolher pela perspectiva da alteridade, pelo encontro com o outro, pela relação com o próximo, e também, claro, conosco, mas uma relação de compaixão, de misericórdia, e não de acusações ou de destruição. Então, nesse sentido, nós estamos lidando aqui com um tema muito importante da própria fé cristã. A ideia de que, quanto mais nós nos humanizamos na nossa relação com os outros, mais espirituais nós somos. E é um paradoxo aqui, porque quanto mais a gente reconhece a nossa potencialidade para o mal, ou seja, nós não somos bons, como diz a Laga aqui, mais nós estamos próximos da possibilidade de fazermos o bem. Ou seja, de agirmos, de escolher o bem, de agirmos na vida como quem parte dessa lógica de que a nossa responsabilidade é usar a liberdade que temos com consciência. Por isso, talvez é que o apóstolo Paulo afirma lá na sua carta que tudo nos é lícito, mas nem todas as coisas convêm. Esse não nos convém, claro, não é algo lido em tons moralistas, mas sim em tons éticos. Então, nesse sentido, é preciso que a gente aprenda a discernir aquilo que não nos convém enquanto seres humanos. Não nos convém a injustiça, não nos convém a violência, não nos convém a ira, o assassinato, a dor causada aos outros, seja por ação ou por apatia. Ao contrário, nós somos chamados a praticar o bem. Aliás, eu creio que é nesse sentido que diz o apóstolo Paulo: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vencer o mal com a prática do bem é a nossa vocação. Então, não se renda ao mal, não se amolde à perversidade, nem à injustiça. Permaneça firme na sua vocação de ser, como diz Jesus, luz e sal da terra. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Se você gostou do vídeo, claro, curta o conteúdo, compartilhe o vídeo, ajude o canal a crescer. E a gente se encontra aqui toda quinta e domingo. Abraços e até!